Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre função do primeiro grau, só que nós vamos falar dos gráficos dessa função do primeiro grau, tá bom? Só que antes de começar, eu quero pedir para todos vocês que estão me assistindo e que ainda não são inscritos no canal, se inscreve, porque toda semana estou colocando vídeos novos para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. Tá bem? Se durante a aula você tiver alguma dúvida de onde saiu ou de onde apareceu alguma coisa, deixa nos comentários que o professor responde com o maior prazer. E se você for curtindo a aula do professor Valtinho aqui, deixa aquele like para dar aquela moral para mim. Tá legal? Então, vamos começar. Vamos falar então hoje dos gráficos da função do primeiro grau. Então, pessoal, o que a gente tem que saber sobre os gráficos da função do primeiro grau? Tudo relacionado. Então, a gente tem que saber relacionar as coisas. Se a gente tem uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Tá? Ou crescente ou decrescente. Tá legal? E por que eu falo que tem que ser relacionado? Porque se você observar um gráfico e esse gráfico for uma reta crescente ou decrescente, vai ser uma função do primeiro grau. Certo? Então, você tem uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente ou decrescente. Se você tem uma reta crescente ou decrescente, você tem uma função do primeiro grau. Então é tudo relacionado. Tá? Então é essa relação com a qual o professor vai trabalhar na aula de hoje aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer bastante relação entre a função na forma algébrica e o gráfico dessa função. Tá bom? Então o que a gente precisa lembrar primeiro? Que uma função do primeiro grau, ela tem uma cara, ela tem uma forma. Né? Então qual é a forma dessa função do primeiro grau? A forma é o seguinte: f de x igual a x mais b. Então, essa é a cara da função do primeiro grau. Ax mais b com a diferente de zero. Então, esse valor a aqui, ó, ele não pode ser zero. Tá bom? Muitos me perguntam, Sor, por que não pode ser zero? Porque se ele for zero, o que acontece com essa parte? Ela some. Daí fica só o quê? Fica só a parte independente. Fica só um valor. E aí o que acontece? Aí a reta fica constante. A reta ela fica uma reta horizontal. Tá? É isso que acontece se o A for zero. Porque se o A for zero, essa parte que está com x, ela some. E aí o que acontece? A reta ela fica constante. E se a reta ficou constante, ela deixa de ser uma função do primeiro grau. Legal? Porque função do primeiro grau ou é crescente ou é decrescente. Que fique bem claro isso. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos essa cara da função do primeiro grau. Vamos lembrar dos elementos. Tá bom, pessoal? O valor de A, tá? É o que a gente vai chamar de taxa. Tá bom? Essa vai ser a taxa, ou seja, a taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento. Tá bom? Ela pode ser chamada também de coeficiente angular. Tá legal? Então isso eu tenho que lembrar. Quem não lembra, vou deixar um cardzinho aqui, porque eu já tenho uma aula de introdução à função do primeiro grau, falando sobre isso. Então vou deixar um cardzinho aqui, caso não lembre ou quem não viu, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma assistidinha no vídeo lá, para poder recordar sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Então a função ela é AX, então esse A aqui ele representa a taxa, tá? Então a taxa do que, senhor? A taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento, tá bom? E esse B aqui, ele representa
um valor fixo. Tá? Ele é um valor fixo, é um valor dado lá, um valor fixo, ele não se altera. Tá? Para qualquer valor de x, esse valor aqui não vai se alterar. Tá legal? Então, é isso que eu tenho que saber de uma função do primeiro grau. Tá? Esses são os elementos básicos, tá bom? A função ela é ax mais b. Esse a ele representa a taxa. Tá? A taxa ela está com o valor do x. Ela está com a parte variável. Tá? A taxa acompanha a parte variável porque o x é que varia. Né? Então o x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Então é o x que vai variar. Tá bom? Então a taxa está junto com o x. Tá? E o b, o termo independente, o que não tem x, é um valor fixo. Tá bom? Que ele não se altera, ele é um valor fixo daquela função. Então, toda função ela vai ter essa cara. Tá legal? Então, se essa é a parte algébrica. Essa é a parte algébrica. A x mais b é a parte algébrica. Tá? Então, da parte algébrica, eu consigo determinar o gráfico. Eu consigo fazer um esboço do gráfico. Eu consigo ter uma ideia do gráfico. Tá bom? Então, prestem atenção no seguinte. Pessoal, esse A, que representa a taxa, ele vai ser muito importante para a gente. Por quê? Porque é esse valor que vai dizer para a gente se a função é crescente ou decrescente. É esse A que vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Se esse A ele for positivo, ou seja, maior que zero, positivo, maior que zero, significa que a gente vai ter uma reta crescente. Tá? Agora, se essa taxa, se esse valor, né, da frente do x, ele for negativo, ou seja, menor que zero, o que acontece com a nossa reta? Ela é decrescente. Então vejam bem, pessoal. Olha como as coisas funcionam. Você tem uma função. Se o valor da taxa for positivo, o gráfico é crescente. Se a taxa for negativa, a reta é decrescente. Então a gente já tem uma ideia. Então a gente já tem uma noção de como nós teremos um gráfico de uma função do primeiro grau. Tá bom? E esse valor fixo, o que ele vai significar para a gente, pessoal? Esse valor fixo, pessoal, ele também é importante. Porque se ele é fixo, ele representa o nosso ponto inicial do gráfico. Ou seja, o ponto que a reta corta o eixo Y, tá? Então vai ser esse ponto aqui, ó, o ponto que a reta corta o eixo Y. Esse valor aqui, ó, vai representar esse ponto, tá? Esse B, o valor fixo, vai representar o ponto do eixo Y, tá bom, pessoal? Então ele é muito importante. Então vejam só, a gente conhecer qual é a taxa e o valor fixo, a gente tem uma noção de como vai ser o nosso gráfico. Por quê? A taxa indica se vai subir ou se vai descer. E o ponto B indica da onde vai começar o meu gráfico. Ó, o B indica aqui, ó, indica o ponto inicial. Tá vendo? O ponto B indica o ponto inicial. Daí, se essa taxa ela for positiva, desse ponto, a reta cresce. Se essa taxa for negativa, desse ponto, o gráfico desce. Legal, né? Então tá vendo, gente? Duas informações, sem fazer conta nenhuma, só com o conhecimento, só com o que representa cada valor, a gente consegue
imaginar como será um gráfico de uma função do primeiro grau. Tá bom? Então, o que você tem que ter na cabeça? Como é uma função do primeiro grau, o que cada valor representa. Então, o A representa a taxa, o B o valor fixo, tá? E o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, ou crescendo ou decrescendo. Tá bom? Vejam aqui um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, de função crescente e um de função decrescente para ficar mais claro para vocês. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa função aqui, pessoal. Deixa eu pegar de preto aqui. Vou pegar aqui, ó. A função vai ser, ó, 2x mais 5, por exemplo. f de x igual a 2x mais 5. Eu vou perguntar para vocês. Qual é a taxa, pessoal? Sor, a taxa é 2. Então, isso significa, se a taxa é positiva, significa que a função ela é crescente. Tá legal? Qual que é o valor fixo, pessoal? 5, professor. Então, significa que o gráfico, significa que o valor inicial, né, é um valor fixo. Vou colocar aqui ou inicial, tá bom? Valor fixo ou inicial. Então, o valor fixo ou inicial vai ser 5. Tá? Então, olha só o que eu posso fazer, pessoal. Esse 5, como é o valor fixo, ele é o valor que vai vir aqui, ó. 5. Senhor, por que colocou 5 aí? Porque o valor inicial é 5 e ele indica o ponto que a reta corta o eixo Y. Ou significa o ponto inicial, o valor inicial. Tá? Então, se aqui está 5, ó, o termo independente, ó, valor fixo, aqui nesse caso é 5. Então, aqui, ó, ele é 5. Tá? E algo muito importante agora que eu vou falar para vocês, pessoal, é em relação à taxa. Tá? Bom, a taxa é 2, então significa que é crescente. O que significa a taxa 2? Significa que para cada unidade de x, o gráfico aumenta 2 unidades. Para cada unidade de x, o gráfico aumenta 2 unidades. Veja que importante é você saber que isso aqui representa a taxa. Então vamos lá, vamos representar isso. Ó. Uma unidade para frente, ou seja, uma unidade para o x, significa que nós temos um aumento de 2 unidades. Então, esse ponto aqui, pessoal, se a gente colocar no eixo Y, vai ser o quê? 7. Então, aqui, ó, uma unidade para frente aumenta 2. Por quê? Porque essa é a taxa. Se a gente andar mais uma unidade para frente, pessoal, se a gente andar aqui, ó, mais uma unidade para frente, a gente vai aumentar mais 2. Por que mais 2, senhor? Porque essa é a taxa. Então aqui, ó, nós teremos 9. Mais uma unidade para frente, senhor. Ó, mais uma unidade para frente, o nosso aumento será 2. Então nós teremos 11. Tá vendo? Essa taxa, pessoal, ela é importantíssima numa função do primeiro grau. E se você conhece essa relação, o que significa taxa? Significa o quê? Que para cada unidade que você anda para frente, essa taxa é a quantidade que aumenta ou vai diminuir, como nós vamos ver aqui na frente. Tá? Então, ó, veja que legal. Então aqui, ó, então, pessoal, uma unidade para frente, ó. Então, ó, o 1 é com 7. Aqui, ó. Andei 2 unidades, vou parar no 9. Andei 3 unidades, vou parar no 11.
Veja que legal, pessoal. Veja que incrível é isso. Você só sabendo da taxa, você consegue perceber como vai aumentando essa função ou como vai diminuindo essa função, né? Então, falando especificamente, o que representa essa função? Essa função representa o seguinte: se é 2x mais 5, é uma função que começa no 5, tá vendo? E como a taxa é 2, vai aumentando de 2 em 2. Veja que legal, pessoal. É uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque facilita muito a nossa vida. O que é uma função do primeiro grau? Você tem uma taxa e você tem um valor inicial. O valor inicial é onde começa. E a taxa é o quanto aumenta ou diminui por unidade. Isso é importante, tá, pessoal? A taxa é o aumento por unidade de x. Então, ó, uma unidade de x aumenta 2. Mais uma unidade de x aumentou 2. Mais uma unidade para frente aumentou 2. Então, tá vendo? Ó? Qual que é o ponto inicial? 5. Andei uma unidade, subi 2. Fui parar no 7. Certo? Aí andei mais uma unidade, subi mais 2. Então fui parar no 9. Mais uma unidade, subi mais 2. Então vai parar no 11. E isso vai continuar infinitamente. Tá bom? Essa é uma função crescente. Ó, vou mostrar para vocês a ideia da função decrescente, que é a mesma. Então eu vou colocar aqui, ó, a função, ó. Veja só. F de x igual, vou colocar aqui, menos 3x mais 11. Menos 3x mais 11, pessoal. Menos 3x mais 11. Então vejam bem. Vamos analisar a parte algébrica aqui. Qual é a taxa, pessoal? Qual é a taxa? Eu pergunto para vocês. A taxa está aqui, ó, menos 3. Essa é a taxa. Então, se a taxa é menos 3, significa que o gráfico vai diminuir. Perfeito? Tá? Então, a taxa ela é negativa, menos 3. Então, ela vai decrescer. Tá bom? E esse 11 aqui, o que significa, pessoal? Esse 11 é o nosso valor fixo. Tá? Então, vou colocar aqui, valor fixo. VF, vamos simplificar aqui as coisas. Tá bom? A gente não precisa escrever tudo isso aqui. O professor só está fazendo isso para poder ficar melhor para vocês aí. Tá bom? Então, o que nós temos? Ó, nós sabemos que a taxa é negativa e que o valor fixo é 11. Então, significa que o nosso ponto inicial vai ser o quê? Vai ser o 11. Então, aqui, ó, o ponto inicial vai ser 11. Certo? Beleza? Por que só 11? Porque olha só, quem é o valor inicial? 11. Então, esse ponto no eixo Y vai ser 11. Como a taxa ela é negativa, significa que a reta vai decrescer. Então, pessoal, vejam que da hora aqui, ó. Uma unidade que eu ando para frente, significa que eu desço 3. Então, se eu desço 3, esse ponto aqui vai estar no 8. Olha que legal, né? A gente vai diminuindo isso. A gente vai diminuindo, ó, mais uma unidade para frente, pessoal, ó, mais uma unidade para frente. O que acontece? A gente diminui 3 unidades. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser o 5. Mais uma unidade para frente, pessoal. Mais uma unidade para frente, ó. O que acontece? A gente diminui 3 de novo. Né? Por que está diminuindo 3, professor? Porque a taxa é menos 3. E a taxa sendo menos 3 significa que a gente vai diminuindo de 3 em 3. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, nós teremos 2. Legal, né? Beleza? Então, não ficou muito perfeito o meu gráfico aqui,
Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é essa ideia, tá? O que significa a taxa, né? A taxa é a quantidade que a gente aumenta ou diminui para cada unidade que a gente anda para frente. Para cada unidade. Tá? Isso é importante da taxa. Tá bom? E esse valor fixo aqui, tá? Esse valor fixo aqui, o que ele representa? Esse valor fixo aqui representa aonde começa o nosso gráfico. E isso nos facilita bastante a ideia e a interpretação de uma função do primeiro grau. Beleza, pessoal? Essa é a parte teórica. Espero que tenham entendido. Se não entendeu alguma coisa, de onde saiu ou de onde apareceu alguma coisa, deixa nos comentários que o professor responde para vocês com o maior prazer. Eu vou apagar a lousa e a gente vai fazer exemplos práticos com vocês. Pessoal, me acompanhem aqui no exemplo, que esse exemplo aqui ele vai mostrar, ou eu vou mostrar para vocês, tudo aquilo que eu falei agora anteriormente, tá bom? Só que de uma maneira mais prática, numa determinada situação. Legal? Vamos lá. Uma indústria tem um custo fixo de R$12, mais um custo variável de R$3 por unidade produzida. Então vejam bem, pessoal, ele tem um fixo e uma variável. Ou seja, então se o fixo tem um fixo e um variável, é uma função do primeiro grau. Então se é uma função do primeiro grau, ela vai ter essa cara aqui, ó. Se é uma função do primeiro grau, ela tem essa cara. Certo? Função do primeiro grau. Parte variável e uma parte fixa. Isso é uma função do primeiro grau. Tá bom? Vamos colocar a função do primeiro grau de acordo com a nossa situação. Então nós temos o que, ó? Então nós temos o f de x vai ser igual. Essa aqui é a parte variável. Aquilo que varia. Né? Então quando a gente lê aqui, ó, quando a gente lê o enunciado, quando a gente lê o problema, a parte variável, um custo variável de R$3. Então essa é a nossa taxa, pessoal. Uma unidade produzida, R$3. 2 unidades produzidas, R$6. 3 unidades produzidas, R$9. Ou seja, então essa parte aqui, ó, vai ser 3x. 3 vai ser a nossa taxa. E aqui, nesse caso, eu posso falar que é uma taxa de crescimento. Por quê? Porque o valor ele é positivo. Então, ou seja, a gente tem uma função crescente. Por quê? Porque a taxa ela é positiva, né? O custo variável é R$3. Então, ou seja, o custo vai crescendo de 3 em 3. Né? Vai crescendo de 3 em 3. Só que ele também tem uma parte fixa. Essa é a parte fixa. Qual que é a parte fixa aqui, pessoal? Ó, o custo fixo é R$12. Então, mais 12. Então, vejam, pessoal. Eu tenho uma função do primeiro grau. Eu tenho uma função do primeiro grau. Né? Então, se eu tenho uma função do primeiro grau, eu consigo fazer a representação gráfica. Uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então vamos fazer essa reta. Então eu vou fazer aqui o eixo Y e o eixo X. Certo? E para montar, eu vou usar a informação que eu tenho. O valor fixo é 12 e o variável é 3. Então, ou seja, começo no 12 e aumento de 3 em 3. Isso é o que a função significa para a gente. Né? 3x mais 12. Então significa que começa no 12 e cresce de 3 em 3. Então vamos lá. Ó. Lembrando vocês, esse daqui é o nosso valor fixo. O valor fixo é o inicial. Então esse valor aqui
vai estar no eixo y. Então, ou seja, esse é o valor inicial. O 12, né? 12 é o valor inicial. Beleza? E daí? O que acontece a partir do valor inicial? Como a taxa é 3, então significa que para cada unidade que eu ando para frente, significa que eu subo 3. Então, se eu subo 3, esse ponto aqui vai estar no 15, certo? Né? Mais uma unidade para frente, pessoal, mais uma unidade para frente, eu vou aumentar 3 unidades também. Então, esse valor aqui vai estar aonde? Vai estar no 18. Então, vejam só, eu já tenho pontos suficientes para fazer uma reta. Então, ó, unindo esses pontos aqui, ó, a gente tem a reta f de x. Então, essa reta aqui é a função f de x. Certo? Tá bom? Senhor, poderia colocar mais? Poderia. Tá? Poderia continuar esse gráfico? Poderia. Né? Só que eu não vou continuar aqui porque já acabou o meu gráfico. Já não tem mais espaço aqui para a gente aumentar. Né? Se eu andar mais uma unidade, eu vou ter que subir 3. Então, eu vou parar no 21. Então, não tem mais gráfico aqui. Né? Então, eu posso parar aqui. Por quê? Porque para fazer uma reta, pessoal, eu preciso só de 2 pontos. Tá? Eu preciso só de 2 pontos. Então, tá aqui, ó, o inicial, daí aqui. O inicial é o primeiro ponto, aí aqui o segundo ponto e o terceiro ponto. Tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, ó, vejam que interessante, pessoal. Olha o que significa. Então, se essa indústria aqui, ó, não produz nenhuma unidade, ele vai pagar R$12, né? Então, aqui, ó, se ele não produz nenhuma unidade, ele vai pagar R$12. R$12 é fixo ali, ele vai pagar, mesmo não produzindo nada. É despesa com alguma outra coisa. Agora, se ele produzir uma unidade, o custo dele vai para 15. Se ele produzir 2 unidades, o custo dele vai para 18. Se ele produzir 3 unidades, o custo dele vai para 21. Sacaram? Ó, a taxa é R$3. Então, o custo variável é R$3. Então, uma peça é R$3. Então, R$3 mais o custo fixo que ele tem. Então, 3 mais 12 é 15. Então, ó, se ele produz uma peça, o custo dele é 15. Se ele produz 2 peças, então 2 peças são R$6. R$6 mais o custo fixo que ele tem, que é 12. R$6 mais 12, 18. 3 peças. 3 peças vai dar 9. 9 mais 12, 21. E assim por diante. Beleza? Então, aquele aviso de sempre. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde para você. Legal? Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, vamos fazer mais um exemplo para fixar essa parte de relacionar uma função do primeiro grau com o gráfico dela. Tá bom? Então, vejam aqui, ó. Um botijão de gás tem 13 quilos. Uma família consome meio quilo de gás por dia. Então, pessoal, ó, eu tenho um botijão de gás, ele tem um valor inicial. Ele tem um valor, então, se é um valor inicial, é um valor fixo de 13 quilos. Tá? Uma família consome meio quilo de gás por dia. Ou seja, então, um dia meio quilo, 2 dias 1 quilo, 3 dias 1,5 kg, 4 dias 2 quilos. Então, ou seja, tem uma parte que é fixa, que vem ali em fixo, inicial, 13 quilos, e uma parte que é variável, que é o que a família consome por dia. Então, se tem uma parte fixa e uma parte variável, a gente tem uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela tem essa cara. Certo? Essa é a cara da função do primeiro grau. A função vai ter uma parte variável e uma parte fixa.
Tá bem? Então agora vamos pegar as informações que nós temos no problema e transformar em linguagem matemática. Então nós temos o seguinte, a função aqui vai ser o quê? Muito cuidado! Ela consome meio quilo de gás por dia. Então, ou seja, ela gasta esse gás. Então essa parte variável aqui, ela vai ser negativa, porque você vai consumir meio quilo de gás. Então cada dia que passa vai diminuindo meio quilo. Então nós temos aqui, ó, menos 0,5x. Né? Então, senhor, mas por que isso? Por que menos meio? Porque consome meio quilo. Então, se consome meio quilo, menos meio. Tá? Menos meio. Então, por isso, menos meio x. Menos meio x por quê? Um dia meio, diminui meio. 2 dias diminui 1. 3 dias diminui 1,5. 4 dias diminui em 2. E assim por diante. Então, isso aqui é o que diminui por dia. Só que ele começa, né, no fixo. Então, ele tem 13 quilos. Então, essa parte aqui, 13, esse daqui é o valor fixo. Esse é o valor fixo. E esse daqui é a taxa de consumo, nesse caso, né? Então, esse menos meio é a taxa. Então, pessoal, olha a relação que a gente tem. A gente sabe que o botijão tem 13 quilos. Ele é o valor fixo. Né? Deixa eu colocar aqui, escrever fixo para não ficar... Né? Então, esse é o valor fixo. E essa daqui é a taxa. É o quanto é consumido pela família por dia. Então, a gente consegue construir um gráfico dessa situação. Então, vamos ao... Então, nós temos aqui o eixo Y, né? E o eixo X. Certo? O eixo X é o dia, né? É a quantidade de dias. E o Y é a quantidade de gás. Né? É o quanto o gás vai diminuindo. Então vamos lá. Então, pessoal, para a montagem do nosso gráfico, ele tem um valor inicial. Qual que é esse valor inicial? O valor inicial é o valor fixo, é 13. Esse é o valor fixo. Né? O valor fixo é 13. Então, é onde inicia o meu consumo de gás. Tem 13 quilos no meu botijão de gás. E a partir daí, a família vai consumindo meio quilo de gás por dia. Então, o que isso significa? Então, isso significa que se a gente andar, ó, se a gente andar não, né? Passou um dia, né? Vamos agora relacionar. Passou um dia, significa que isso aqui vai diminuir meio. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Significa que vai diminuir meio. Então, aqui nós teremos o quê? 12,5. Certo? Aí, mais um dia. Então, aqui, ó, mais um dia vai diminuir meio. Vai diminuir meio. Espero que estejam vendo aí. Só para... Vai diminuir meio. Então, vai para 12 quilos. Tá? Vamos fazer só mais um, né, pessoal? Se a gente passar mais um dia, 3 dias. Ó, mais um dia. Mais um dia. Diminuindo meio. Diminuindo meio. Nós teremos uma quantidade de gás de 11 quilos e meio, certo? Então, ó, para cada dia diminui meio quilo. Então, aqui, ó, eu tenho esses pontos. Então, agora, só unir esses pontos aqui, ó, nós vamos ter o gráfico que representa essa situação. É uma reta decrescente, por quê? Porque é uma função do primeiro grau, na qual a taxa é negativa. Tá bom? A taxa é negativa. Beleza? Tá? E uma coisa também importante, gente, que eu até acabei esquecendo de falar para vocês lá na parte teórica, é que essa taxa, tá? Ela pode ser chamada também
de constante de proporcionalidade. Por que constante de proporcionalidade? Porque ela é a constante que vai diminuindo ou aumentando. Então, quando eu falo em taxa ou coeficiente constante de proporcionalidade, a gente está falando da mesma coisa. Tá bom? Pessoal, então temos aí, espero que vocês tenham entendido, tá? E caso não tenham entendido alguma coisa, ou da onde saiu algum valor, ou da onde apareceu, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer. Tá bom? E para quem me acompanhou até agora e não é inscrito no canal, não se esquece de não se esquece de se inscrever, porque semanalmente estou colocando vídeos novos para vocês. Tá bom? Faço tudo isso com muito carinho para tentar ajudá-los com os conhecimentos matemáticos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.